Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Princesa o vereador Murilo Kilcamp Nielsen, do Partido dos Trabalhadores, ele que é também bombeiro comunitário. Murilo que se formou recentemente, depois de um longo período de preparação, ele vai falar também sobre essa questão importante, mas inicialmente falando com a gente sobre esse primeiro ano e meio de vereança nessa legislatura, né, das sensações que tem tido até aqui, né, da importância da representatividade política através do Legislativo. Vereador, uma alegria recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Ramon. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM. É uma grande alegria estarmos aqui, o Ramon, pela primeira vez nessa emissora. Já tinha visitado aqui em outras oportunidades, mas nunca tinha vindo até esses microfones aqui, fazer uma entrevista, e uma honra ainda maior estar aqui como vereador no município de Grão-Pará. Nosso município que passa atualmente pelos 60 anos de colonização, e é uma honra, uma alegria, como a gente já colocou, estar representando o Legislativo, ter uma cadeira no Legislativo nesses 60 anos comemorados nesta semana pelo nosso município de Grão-Pará. Vereador, geralmente quando a gente está disputando uma cadeira, quando a gente entra na vida, na militância, pela primeira vez, a gente tem alguns sonhos assim de que possa fazer alguma coisa a mais, especialmente o vereador. O executivo também sonha, mas quando chega lá vê que as limitações são maiores e tal, do que imagina, mas ainda executa. Agora, você teve um sonho diferente do que você pensa hoje, quando foi candidato? Ramon, desde que eu era pequeno, quem me conhece da época lá da comunidade Capivaras Altas, comunidade onde a gente nasceu, né, e viveu por lá até os 18 anos de idade, desde muito cedo eu sempre tive um sonho muito grande, sempre gostei muito da política. Então, desde os bancos escolares, a gente tinha essa vontade, tinha esse desejo de um dia estar numa cadeira no Legislativo, e graças a Deus aí na última eleição, 2016, tivemos essa alegria de conquistar aí os votos que a gente levou e chegar lá. Por falar nisso, até abrindo um parênteses aqui, a tua militância começou já na juventude? Como é que foi? Na verdade, desde muito cedo, Ramon, nós sempre estivemos um pouco junto, na verdade, durante os pleitos, né? Sempre acompanhamos, mas, enfim, nunca tinha pegado junto, como se fala assim, numa eleição. Eu até digo antes da militância política, assim, tipo, tu participou de movimentos jovens, como é que foi, assim, na comunidade? A gente, da igreja, lá na comunidade, a gente tinha, na verdade, muitos compromissos lá, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente do grupo de jovens lá da comunidade, Jovens Unidos por Cristo, né? Fui coordenador de catequese, fui do coral, liturgia, enfim, teve uma adolescência e juventude bastante ativa. Sim, tivemos como você falou, boa participação lá na comunidade do Capivaras Altas, e acredito que tudo isso aí, na verdade, o conhecimento também que a gente foi tendo em outras comunidades, através de reuniões e tal, fazendo amizade, acredito que isso aí tudo contribuiu. Mas falando a respeito do que você me perguntou anteriormente, quando a gente entra no Legislativo, a gente, como você falou, acredita que a gente vai conseguir mudar o mundo. E no momento que a gente está hoje, por exemplo, como oposição, digamos, né, a colocação de oposição ao Executivo, claro que a gente usa essa determinação como oposição, mas a gente muitas vezes ali não faz a oposição ao Executivo, a gente se opõe às coisas que a gente julga talvez inadequada, talvez um pouco incorreta, então a gente se opõe a esse tipo de situação. Mas há um exemplo, Ramon, por exemplo, assim, a gente já, inclusive, teve opiniões diferentes, próprio da minha bancada, digamos, dos outros 3 vereadores também que são oposição, né? Então, já acompanhei posições também da situação, então eu sou um pouco imparcial nessa situação. É bem independente, assim? Independente, não tenho qualquer problema por ser oposição, querer reprovar um projeto que julgo bom, adequado para o município. Não faz oposição apenas por oposição? Isso. Só porque é oposição? A gente tem que ter um momento, Ramon, você sabe, todos os ouvintes, é um momento difícil da classe política no Brasil. Eu acho que a gente, estando nesse meio político, é um momento da gente pegar e fazer a coisa diferente. Fazer a coisa transparente, fazer a coisa correta e ética. E acredito que é o que eu tenho feito lá na cadeira do Executivo. Do Legislativo? Do Legislativo.
Então, a gente tem lutado pelo que acredita ser correto. Muitas vezes, como já falei, acompanhei votação na Câmara de Projetos polêmicos, juntamente com a bancada de situação, mas acredito, sendo certo, nunca vou me furtar de acompanhar ou ir de contra só porque sou oposição na Câmara. Então, tenho feito o que a minha cabeça manda e acredito que estamos no caminho certo. Vereador, nesse período foram muitas indicações. No último ano, Ramon, a gente fez 70 indicações de projetos e obras. Fizemos também requerimentos, em torno de 37 requerimentos. Esse ano, acho que já foram em torno aí de umas 40 indicações. Requerimentos, acho que fizemos uns 10. Então, a gente tem trabalhado, né, os requerimentos que a gente tem feito, quando chega lá para a gente também se certifica de algumas situações. A gente faz o pedido, solicitando respostas do executivo, e aí, chegando a essa resposta na casa, a gente vai atrás, se informa também e vê se aquilo também que foi respondido para a gente também é verídico. Buscar o maior esclarecimento possível. Isso. Então, diante desse trabalho que a gente vem fazendo aí, tive, Ramon, a oportunidade, aí, uma alegria nos últimos 2 anos aí, de uma outra empresa aí também de comunicação que faz um trabalho aí de uma pesquisa na região. Tive aí a oportunidade de estar recebendo aí por 2 anos seguidos já um troféu aí como a referência de vereador no nosso município. Isso me alegra muito e que me dá certeza aí que o trabalho que a gente vem fazendo vem repercutindo e que a gente está no caminho certo aí. Vereador, eu conversava inclusive ontem com o secretário aqui no programa. Ele falava de que a vontade é atender todas as demandas. Diz que é humanamente impossível, porque são muitos vereadores. E daí, inclusive, ele comentava, tem muitos vereadores até da bancada situacionista que reclama porque os atendimentos acabam não sendo de acordo com o que queria, porque ele não pode, de repente, movimentar máquinas. A tua sensação, enquanto vereador, é de conseguir, em alguns momentos, a realização de alguns pedidos? Na última sessão, se não me falha a memória, o vereador Neri até falou, e o próprio presidente da Câmara, que houve alguns atendimentos. Como é que funciona isso? E como é que é essa sensação tua, enquanto vereador? Então, Ramon, como até um dia comentei na Câmara, até acho que você estava, muitas vezes a gente fica um pouco frustrado, digamos assim, porque por diversas vezes isso já ocorreu. A gente faz vários pedidos e esses pedidos não são atendidos, e chega um determinado ponto que algum vereador de situação, digamos assim, faz o mesmo pedido que a gente fez depois de um curto período, e esse pedido é atendido. Então, coloquei outro dia essa situação, não sei se esses vereadores também sabem que a obra será realizada e recebem essa informação e levam para casa, ou se alguns vereadores têm bola de cristal. Até brinquei, assim, fui genérico nessa questão, mas isso acontece. Mas também não posso aqui ser negligente de falar que tive, sim, muitos pedidos atendidos. Até agora tenho feito uma abordagem diferente, Ramon. Não tenho mais levado tantas indicações para casa. Os meus pedidos têm acontecido diretamente ao nosso secretário de obras, senhor Vitor. Mudou a estratégia, digamos que assim. É nosso parceiro. Vereador também, vereador licenciado para ocupar a pasta do executivo. E aí a gente tem feito essa abordagem diferente. Tenho um relacionamento muito bom com o senhor Vitor. Né? Quando preciso, entro em contato diretamente com ele, e ele tem atendido aí da maneira como pode também, como você muito bem colocou aqui. São 9 vereadores que pedem aí, com certeza, diariamente para eles também, e não só os vereadores, toda a comunidade, toda a população, com certeza também os demais secretários, o prefeito, vice também pedem essa demanda para ele. Então, a gente sabe e entende também que muitas vezes é humanamente impossível atender a todos esses pedidos, né? Mas da maneira como acredito, da maneira como eles podem, também vão atendendo. Mas a gente, na situação também de vereador, temos que cobrar essas situações aí também. E pedir, porque o homem do campo, o pessoal também que nos ajudou, independente se ajudou ou não, porque a gente é vereador de Grão-Pará, não é dos votos apenas que a gente levou, o pessoal cobra e a gente também tem que cobrar. Né? Então a gente vai atrás, a gente busca, luta e pede mesmo para que alguns serviços sejam executados, de repente, se não a curto prazo, de uma maneira que não possa ser atendido, mas a longo prazo, que esses pedidos que a população também nos cobra
venham a ser atendidos. Vereador, ainda falando sobre política, a gente sabe que nós estamos aí no ano eleitoral e há sempre uma preocupação em função do período eleitoral. Agora, a política no Brasil, dá para se dizer que se vive um novo momento, uma nova situação com o pleito que se aproxima, vereador? Como é que você tem visto isso? E como é que isso tem refletido nas bases, no nosso caso aqui no município de Grão-Pará? Ramon, eu acho que essa questão da renovação, acho que pôde ser vista já desde o último pleito, né? Uhum. Como foi o caso aqui em Grão-Pará mesmo, tivemos aí acho que posso chegar a um número aí talvez de 90% de renovação. Refiro também não só ao Executivo, mas também ao Legislativo. Haja vista que dos 9 vereadores que tinham, verdade que alguns não concorreram, mas dos 9 vereadores, 7 entraram novos, né? Então até eu sou um dos vereadores, sou o vereador mais jovem que temos hoje lá no Legislativo. Então acredito que esse momento do Brasil é o momento de fato da renovação. A classe política está muito desacreditada, a gente tem visto muita corrupção esse Brasil afora, e a população acho que está dando o seu recado também, como já deu nas últimas eleições. Digo isso referente ao número de votos em brancos, votos nulos, que a população mesmo desacreditou da classe política. Então esse é um momento, vai ser mais um momento de protesto, acredito, e que talvez aí a quantidade de votos nulos e brancos desse nosso Brasil que desacreditou mesmo dessa nossa classe política, talvez vai ser um número bastante grande. Mas cabe a nós, eu sempre falo isso, né? Eu acho que a pessoa, respeito todas as opiniões, mas uma pessoa que anula ou que vota em branco o seu voto, muitas vezes ela está contribuindo para que o malandro, o picareta, o ladrão mesmo, como se fala, possa chegar aos cargos. Então, acho que a gente, como eleitor, deve dar uma analisada nos candidatos que temos, e eu sempre digo isso, Ramon, e tentar, então, aí sim, achar um que seja menos ruim, digamos, né? Certo, e isso, aí dê possibilidade, porque não tem outro caminho, né? A política, a democracia é isso, e as pessoas, os prefeitos, governadores e deputados, vereadores só chegam a um cargo com o apoio do povo, com o voto do povo. Então, acho que é um momento oportuno da gente fazer essa análise aí e tentar aí escolher, então, aí de uma maneira... O melhor do pior, como se diz. O melhor do pior, é isso aí.